Fala, meu povo, aula de número 10, né? Devemos finalizar nessa aula a primeira parte, né, do nosso primeiro módulo de questões lógicas, trabalhar com sequências lógicas. Escolhi para esse final, um grande final para vocês, por favor, não batam em mim, eu sou apenas o intermediário, tem que bater na banca, que vocês vão ver alguns absurdos, né? Algumas coisas, até onde vai a imaginação do ser mal. Até onde ele pode buscar sucessões lógicas, sequências lógicas, padrão de formação, lei de formação para encontrar determinadas situações para vocês. Vamos lá, são 4 questões do certo que eu deixei bem separado aqui para vocês. A primeira diz o seguinte: analise as palavras abaixo, que formam uma sucessão lógica, e em seguida assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Nenhum freguês brinco repete, promove. Pessoal, me deixa pequenininho, por favor, Karina. Olha só, muitas pessoas, e já recebi alguns e-mails até falando disso. Ah, professor, existem várias formas. Eu tenho 6 letras na primeira, 7 na segunda, 5, 6, 7. Será que eu poderia pensar pela quantidade de letras? Poderia. Normalmente a banca não pensa dessa maneira. Muitos já entraram, professor, vou entrar com recurso porque existe uma outra forma da gente analisar a questão. Existe. Normalmente a banca também não anula. Por quê? Porque, digamos que a sequência, a lei de formação que ele montou, essas sequências, é bem mais forte do que a que você colocou. Olha só como é que ele fez para esse tipo de questão. Ele fez assim, ó. Ele pegou o final da palavra, e ligou o número 1. Ele pegou o ex. O ex vem de 3. O inco vem de 5. O et vem de 7. E o ove vem de 9. Notem que você pode até dizer, eu tenho 5 letras na primeira, 7 na segunda, 5 na terceira, 6, 7, deve vir um 5, tudo bem, existe até uma certa lógica, mas vejam que por mais esquisito que seja, por mais forçado que seja a nossa barra, a lógica deles é bem maior. Se a gente ia chegar nesse raciocínio, não é uma outra história completamente diferente, tá? Então, notem que ele pegou palavras em que o final dela lembrava números em sequência. Essa era a ideia que ele precisaria trazer para você. Logo, pela nossa sequência 1, 3, 5, 7, 9, o próximo número da minha sequência deve ser o 11. O 11. Logo, eu vou procurar alguma palavra nas minhas alternativas que termine com 11. E eu tenho o bronze. Eu tenho o bronze. Essa foi a ideia que a questão quis passar para vocês, tá? Então, muito cuidado. Vale a pena, principalmente quando aparecerem questões de palavras, esqueçam um pouco, partam por primeiro uma tentativa de um plano A, de ver sequências de letras para ver alguma palavra, uma outra palavra dentro
dessa sequência, dessas palavras, né? Por exemplo, o 1, o ex vem de 3, o inco vem de 5, o et vem de 7, tá? Letras repetidas, são formas que as bancas têm para colocar aí o que eles mais comumente trabalham. Esqueçam um pouco essa situação de quantidade de letras. Pode aparecer? Pode, mas aí você deixa aí para o plano B. Você tenta espremer um pouco mais esse tipo de questão. Vamos para a próxima. O conjunto de números abaixo obedece a uma propriedade lógica. Muito cuidado aqui, pessoal. Notem que ele não fala em lei de formação, ele fala em uma propriedade. Esses números têm uma propriedade lógica, tá? Daqui a pouco vocês vão entender do que eu estou falando. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta um número que pode pertencer a esse conjunto. Olha só, números a torto e a direito. 539, 403, 4.118, 527, 521, 4, 490. Primeiro de tudo, ele fez isso em forma de pegadinha. Ele quer que você busque algum cálculo para chegar a esses resultados. E é aí que eu digo, ele deu a dica aqui em cima. Nós não vamos fazer cálculos. Ele não está querendo uma lei de formação para montar. Ele fala em uma propriedade. Existe algo que ligue todos esses números. Querem ver? O número, vou até botar mais para baixo para ficar mais bonitinho. Que número é esse, meu povo? PH é o 539. 539. O próximo número da minha sequência, qual é, meu povo? É o 403. Depois disso, eu tenho o 4.118. O próximo da minha sequência será o 521. O gaiatão, esse é o mais gaiato de todos, ele chegou no 4. E por último, no 490. Note que o resto não me interessa. O que está me interessando aqui desde o começo é que todos eles trazem uma mesma propriedade, ou seja, começam com a letra Q. Todos eles começam com a letra Q. E aí o cara foi né, também com a sua pitadinha de maquiavelismo nessa história. O primeiro item ele bota o 5, que aparece nesses nossos cálculos. Eu tenho 539, tenho 521. Só que a letra A é 50.000, começa com C. O 71 começa com um S. O 6.000 começa com S. O 873 começa com O e o 44 começa com a minha letra Q, portanto, é o gabarito da minha questão. Notem que, novamente, ele deu a dica para vocês e pouca gente pode ter percebido. Ele fala em uma propriedade entre eles. Tá? Ele fala em uma característica entre eles e não necessariamente a necessidade de você fazer cálculos matemáticos para chegar nesse valor. Portanto, 44 é a resposta dessa questão. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho quase certeza que é mais ou menos assim,
nosso grande colega aqui, Bruno Lima, um abraço, um beijo no papai e na mamãe, ao colega BL, um dia me mandou uma questão com 3 números. Eu só abri aqui, só para deixar aqui para vocês. Salvo engano, eram esses, se eu minha memória de 40 anos não está falha. Eu acho que era isso. Ele colocava e ele perguntava qual era o próximo número, qual das alternativas servia como próximo número. Eu acho que era mais ou menos assim a questão. Muita gente falou em 18, né? Mas a ideia que ele queria fazer era o seguinte. Pelas alternativas, acho que nem tinha 18. Todas as palavras, todos os números começam com uma vogal. E salvo engano, se essa sequência não estiver errada, e eu não estou nem pensando muito nisso, o próximo vai ser o 80. Eu acho que era mais ou menos assim o que ele falava. Se vocês encontrarem mais algum número que comece com a vogal ele é bem capaz dele estar aqui nessa sequência. Eu, sinceramente, o que eu me lembro é disso aqui. Então, para você ver, o cara dá o mínimo para você e pede um raciocínio um pouco mais lá na frente. Então, fiquem bem alertas a esse tipo de situação também. Tá certo? Vamos para a próxima. Tem mais uma de letras aí, ó. Desculpa, de palavras. Observe a sucessão de vocábulos formados todos com 7 letras. Ele já diz, ó, 7 letras. Assinale a alternativa que apresenta o próximo vocábulo da sucessão assim. Eu tenho losango, eu tenho iceberg, eu tenho brucutu e eu tenho doidice. Certo? Existem algumas situações que nos colocaram, e eu acho até algumas bem interessantes. Uma delas é as vogais, certo? Na palavra losango eu tenho 2 Os, na palavra iceberg eu tenho 2 Es, na palavra brucutu eu tenho 3 Us, na palavra doidice eu tenho 2 Is, está faltando 2 As. Bom pensamento, mas note que o brucutu tem 3 em vez de 2. São formas que as pessoas pensaram, que vocês pensaram, certo? E vamos dar uma olhada como é que ele nos colocou. Olha o que foi que ele fez aqui. Ló, zango, iceberg, brucutu, doi, disse. Ele separou, note que a primeira dica, são todos de 7 letras. A letra central é o que eu quero que você pegue. Logo, eu vou ter que procurar nas minhas letras centrais aquela que me interessa. A, B, C, D, a próxima da minha sequência tem que ser a letra E, que será 90. Tá certo? Então, é uma outra forma de interpretação. Poderia ter dado certo um recurso, poderia. Eu entendo, salvo engano, a banca não anulou a questão, ela manteve a sua posição. Entendendo que a sequência lógica dela era muito mais interessante do que a que foi montada no recurso, tá? Mas fica aqui também um alerta para vocês. E a última questão dessa, para mim a mais absurda de todas, tá certo? Que o Cetro colocou. Novamente, ele fala em uma propriedade lógica definindo essa sucessão. Juiz, farinha, macaco, abelha e maleta. Sendo assim, assinale a alternativa que substitui o asterisco corretamente. Então, não vou nem contar letras. Não conte letras. Estou pensando, o final termina com Z, A, Is, Nha, Aco, Lhá, Tá, não tem muita sequência.
JFMAM, também não vejo nenhuma sequência, o pior que tem. Olha para cá. Juiz, farinha, macaco, abelha, maleta. PH, ainda não entendi onde que você quer chegar, vai entender agora. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Ele montou com a primeira letra de cada palavra uma sequência, a sequência de meses do ano. PH, esse cara é ser mal mesmo, esse cara tem que apanhar muito, apanhar aí com nó na corda assim, pra gente dar com gosto nele, né? Porque ele, até aí ele foi inventar, tá certo? Logo, na nossa sequência, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, logo eu vou procurar alguém com junho, com um J, no caso seria Giló, o gabarito dessa questão, né? Letra C para vocês. Tranquilo, pessoal? Final da primeira parte do nosso primeiro módulo, falando de questões lógicas. Daqui a pouco a gente volta com um novo material para vocês. Beijo no papai e na mamãe.